é a cidade mais barata para morar aqui em Portugal em 2024? Você vai saber nesse vídeo. Na hora do planejamento, ainda mais agora, num começo de ano, uma das perguntas mais importantes para se responder é: onde morar em Portugal, né, Li? É isso que a gente veio responder para você aqui nesse vídeo. As 10 cidades mais baratas para se morar aqui em Portugal em 2024. O site Eurodicas elencou quais são as 10 cidades mais baratas. Então, a gente, baseado na pesquisa deles, vai dizer para vocês quais são as 10 cidades mais importantes. Mas antes da gente começar, já é tradicional eu pedir para vocês, vem aqui nos comentários e conta pra gente qual é a cidade que você já planeja vir para cá. Já pensou se dá match? Muito legal, né? Se você ainda não curtiu e não se inscreveu no canal, essa é a hora. Clica no botão de curtir e se inscrever. É facinho, gente, é de graça, é só clicar. Já logo de cara dá pra dizer que uma das coisas mais importantes quando você vai levar em conta quais são as cidades mais baratas é o arrendamento, né, Li? O arrendamento aqui é o maior custo que você vai ter. É por isso que essa pesquisa da Eurodicas, ela tá focada praticamente no arrendamento, mas também levou em conta outros fatores que fazem da vida um pouco mais barata, como por exemplo as facilidades que estão em volta. Então se você tem entretenimento gratuito, como parques, por exemplo, fácil acesso a shoppings também transforma a nossa vida num lugar um pouco mais barato. Então esses são os critérios que eles usaram. Além disso, fica aquela máxima óbvia: se você não buscar os grandes centros, com certeza você vai economizar. É muito mais caro viver em Braga, em Porto ou em Lisboa. Eu até dei aí a ordem meio invertida, né? Em Lisboa, em Porto ou em Braga, que é a terceira cidade maior, né? Do que você viver numa cidade um pouco mais pra dentro do interior, né? Seja pra qualquer um dos lados que você escolha viver. Então, leve isso muito em consideração quando você estiver fazendo a sua escolha, tá certo? Outra coisa importante é a seguinte: a ordem ela não segue nenhum critério de preferência, tá? O Eurodicas não se preocupou com isso. Só disse quais são as 10 cidades mais baratas. Porque, na verdade, a preferência, ela tá baseada muito mais... aquilo que o seu coração diz, né? Exatamente. Aquilo que é importante pra você, talvez seja num grande centro, talvez seja numa aldeia. Ou que vínculos que você tem, né? Se você já tem vínculos em cidades que estão aqui nessa lista. Exatamente. E você tem vínculos ali um pouco mais perto, então essa, na verdade, é a grande preferência, né? Bora começar a lista, então? A primeira é Bragança. Bragança tem cerca de 35 mil habitantes e ela tá localizada onde? Ela tá localizada bem ao norte de Portugal, lá no extremo, já quase na divisa com a Espanha, bem pra dentro do interior, tá? Ela tá muito perto do Parque Natural de Matosinhos, ou seja, você tem ali, cara, entretenimento pra dar com pau, tá? É nordeste de Portugal, né? Exatamente, é nordeste de Portugal. Um apartamento T1 tá estimado mais ou menos em 260 euros. Muito barato, mas muito barato em relação a aqui, né? A mais pra dentro, né? Mais pra perto do litoral. Fora, né? assim, Mais pra fora. Mais pra fora, mais pra perto do litoral, né? 260 euros mais ou menos estimado um T1. E entre 150 e 200 euros é o que se gasta mais ou menos de supermercado pra 2 pessoas, tá certo? Então, é realmente uma das cidades mais baratas, tá? O salário líquido mensal por lá é em torno de 1.000 euros. Mas tem que sempre levar muito em consideração qual é o tipo de trabalho que você vai fazer. Então, vamos combinar o seguinte: salário mínimo de Portugal, em torno de 800 euros. É nisso que você tem que se focar, certo? Bragança é muito barato porque ela tá muito longe dos centros e por isso ela fica com um arrendamento bem mais em conta. 2. Castelo Branco. Castelo Branco fica na região central de Portugal, fica no distrito do mesmo nome, ele é localizado bem próximo da fronteira com a Espanha e tem cerca de 56 mil habitantes e ligada direta com Lisboa por trem. É uma viagem de 2h30, rapidinho. É ligado direto, não é tão perto, 2h30 de trem, não é uma coisa tão perto assim. Tá também, de novo, bem pra dentro do interior de Portugal, um pouco pra baixo de Coimbra, né, mais ao centro de Portugal, então o clima muda bastante. E tá muito, muito colado lá na Espanha, tá certo? Muito bem, vamos aos números dessa maravilhosa cidade de Castelo Branco. Um apartamento T1 com 1 quarto, em torno mais ou menos de 400 euricos. Não é pouca coisa não. Né? No centro de Castelo Branco. Se você for mais pras periferias, talvez consiga um pouquinho mais
descontinhos. É isso aí, mas vamos lá. Gasto com o supermercado, de novo, entre 150 e 200 euros para um casal, mais ou menos, tá certo? Salário a gente já falou disso. Transporte, mais ou menos, uns 22,50 segundo o site da Eurodicas. Todas essas cidades têm infraestrutura para se viver bem, tem hospitais, tem comércio, tem serviços, tudo que a gente tá falando aqui. A próxima é Caldas da Rainha, ela fica localizada no distrito de Leiria, região central de Portugal. Tem mais ou menos uns 52 mil habitantes, tá? Tem custos bem atrativos, é uma ótima opção para quem quer ficar mais perto da capital. Caldas da Rainha também é famosa por ter termas medicinais que recebem visitantes de várias regiões de Portugal e da Europa. Olha o turismo aí, gente. Se você pretende trabalhar com turismo, talvez seja uma ótima opção para você, né, Li? Exatamente. Mas onde que fica geograficamente? Fica entre Nazaré e Óbidos. Nazaré é um chuchu. Óbidos, então, nossa. Já muito mais pro litoral, tá? Então é mais voltado pro mar em relação às outras cidades, né, que estavam pro interior. Essa já é muito mais perto do litoral. Cara, você tá perto de Nazaré, velho. Nazaré é, assim, turismo bomba, explode. Surf daqui, hein? E Óbidos é uma cidade incrível, cercada por castelo. Cara, ela é cercada, toda murada, né? Como se fosse uma cidade dentro de um forte. É uma coisa linda de morrer, tá? Vamos pros números? 660 euros um T1. Você tá vendo que o preço já não tá mais tão baixinho. Cara, um T1, 660 euros. O salário mínimo é 800. É uma das cidades mais baratas, mas não é barato, tá bom? De novo, o mercado fica ali entre os seus 200 euros, até porque os preços não variam muito das coisas para se comprar, norte, sul, assim. É por isso que Portugal é um lugar barato para se visitar. A gente já falou isso em vídeo, vamos inclusive colocar aí para você estar pipocando agora na tela. Não é tão caro, né? Então, o supermercado, mas é isso, custo de vida não vai ser barato por causa do arrendamento, tá certo? O transporte sobe um pouco, vai para 30 euros mais ou menos. Vila Real é a próxima cidade que a gente vai falar, que é uma das cidades mais baratas, localizadas ao norte. Vila Real fica no distrito do mesmo nome e tem cerca de 51 mil habitantes. Ela fica mais ou menos entre Braga e Porto, mas bem pra dentro de Portugal, assim, bem pro interior, tá certo? Ela fica lá no meião. Fica perto de Amarante e Lamengo também, tá? Assim, gente, Vila Real, ela é muito conhecida porque ela é uma cidade tranquila. Então, se você tá vindo com o intuito de aposentadoria, se o seu caminho já não é mais produção, cara, ó, que cidade perfeita para você envelhecer, né, Lia? Uma cidade incrível para envelhecer. Tem infraestrutura e tem uma ligação rodoviária sensacional com o porto. E é por isso que o custo de transporte lá não é tão alto, fica em torno mais ou menos de 30 euros se vai gastar com transporte por lá, tá? 416 euros custa um T1. Então é uma cidade realmente bem mais barata. Né, isso. Só que se você vem para cá para trabalhar, talvez não seja uma boa opção para você. Quinto, Viseu é a cidade maior que a gente vai falar Talvez aqui. das maiores cidades dessa lista. Exatamente. São 96 mil habitantes, tá no distrito de mesmo nome, a região fica no centro do país, aqui de Portugal. Tem uma pesquisa da Associação Portuguesa da Defesa do Consumidor, que é a maior cidade com qualidade de vida entre as 12 capitais de distrito. Cara, você tem a Mata do Fontelo, você tem o Museu do Quartzo por perto. Ela tá bem ao centro, no norte ainda, né? Mas bem ao centro, assim, cara. Não é tanto interior, também não é tão longe assim do litoral. Exatamente. É uma das cidades realmente mais atrativas. Foi pra nós uma das cidades... É uma das nossas opções. A gente quando montou, a gente elencou 5 opções. Viseu era uma delas, tá? Vamos para os números de Viseu? 520 euros é um custo médio de um T1 para 2 pessoas, né? Supermercado a gente já falou, também em torno de 30 euros o transporte. Viseu tem oportunidades de trabalho muito mais do que as outras cidades que nós dissemos antes, tá certo? Então, assim, se você quer uma mistura do que seria um grande centro, mas ainda com esse aspecto de vida do interior e os custos mais baixos, olha para Viseu com bastante carinho, viu? Tem museu, parque, shopping, jardim, tem comércio de tudo, tem patrimônio arqueológico, é bem legal e fica a 140 quilômetros do aeroporto lá do Porto. É isso aí.
A próxima cidade é Santarém, ela é uma cidade situada no distrito do mesmo nome também, né? Vocês veem que Portugal tem bastante disso, né? Mais ou menos 80 quilômetros de Lisboa, ou seja, nada longe da capital, tá? É uma das mais baratas, tem hospital, centro de saúde, muito jardim, parque urbano. É uma cidade realmente incrível, ela é conhecida como a capital do gótico. Tem diversas igrejas, ou seja, se você é dos que gosta, o famoso ratão de igreja, nós somos, né? A gente adora visitar a igreja. Então, essa cidade, ela é pra você, tá? Mais ou menos 590 euros um T1, tá? Em Santarém. 40 euros de transporte é um pouco mais caro, porque você tá vendo que já se aproximou um pouco mais da capital. De Lisboa, vai né? ficando mais caro. Então já tá 40 mais ou menos aí seus custos com transporte. Por outro lado, você vai ter a possibilidade de trabalhar na capital e morar no interior com uma certa qualidade, porque você realmente não vai estar tão distante, tá? Exatamente. E ela ainda tem um complexo aquático. Uhul! A sétima, então, é Évora. É conhecida como a cidade-museu. Évora é uma das cidades mais antigas da Europa e tem um centro histórico declarado por Patrimônio Mundial da Unesco. Isso eleva um pouco o custo da cidade, tá, gente? Como é uma cidade tombada, isso faz com que o custo dela seja um pouco mais alto. Mas ela tem uma importância entre as cidades mais baratas, porque ela é bem interessante, né? E ela tá no sul de Portugal, ela não tá no norte. Então isso já muda um pouco também o jogo, porque o clima muda um tanto, né? Ela já tá um pouquinho abaixo de Lisboa. Ela fica bem no meio de Portugal, cara. Ela tá realmente no centro. Ou seja, ela é uma rota de passagem. Na nossa viagem de janeiro, quando a gente veio aqui e cruzou Portugal, em janeiro, a gente passou por... Você lembra disso, Li? Passamos por Évora. Passamos por Évora, cidade linda, muito grande, tá? Também, assim como a gente disse, né, de Viseu, é realmente também uma cidade bem grande, que você pode contar com vantagens de cidade do interior, mesmo tendo os aspectos da cidade grande, tá? 615 euros em média um T1, tá? 40 euros de transporte novamente, é como eu disse antes, já é uma cidade um pouco mais perto da capital, por isso você tem a capacidade de viver lá e trabalhar aqui, aquela coisa toda, então por isso fica um pouco mais... É a região do Alentejo, né? É a região do Alentejo. Gostosinho lá. É isso aí. O oitavo é Portimão. E Nossa! ó, coraçãozinho pra Portimão. A gente Portimão! conheceu Portimão nessa viagem de janeiro, nesse escaneamento que a gente fez pra Portugal no planejamento. Quase a gente ficou em Portimão, de tão gostoso que é, gente. Um clima maravilhoso, super quente, muito legal a cidade, viu? Bem legal mesmo. É uma das cidades mais baratas de Portugal. Ela fica na região mais quente do país, né? Porque ela fica bem ao sul. E é o destino ideal para quem quer viver do lado da praia, do lado das praias bonitas, no verão, Região né? dos lagos, gente. Lá embaixo, lá no finzinho de Portugal, mais pro meio, tá? Não tá tão pra ponta ali, tá no meio também de Portugal, só que bem lá embaixo. Então, assim, gente, uma cidade muito gostosa, todo aquele clima de praia que você espera de uma cidade dessas aqui em Portugal, você vai encontrar em Portimão. A cidade está com bastante crescimento, né? E com bastante procura, mas também tem um problema, porque quando chega o inverno, a quantidade de trabalho não é tão favorável assim. Então, Ela é praticamente toda voltada pro turismo, gente, assim, turismo de praia, né? Então, o verão bomba, explode, muito trabalho, muitas oportunidades, tudo de bom. E também temos que considerar que o custo de vida no verão lá fica bem alto. Na verdade, porque tem muita gente. Na verdade, o custo de vida é alto em qualquer período, porque dessa lista toda, esse é um dos maiores custos que se tem, né? São 715 euros um T1 em Portimão, tá? Mas o transporte, por outro lado, é bastante barato, porque como você tá muito no extremo sul, você tá longe da capital, já desce bem o custo de transporte, que vai para 13,50 euros em média, mais ou menos. Que se Mas gasta, morar tá? lá no Algarve é ter a sensação de que tá de férias o ano inteiro. É isso mesmo. O nono é Viana do Castelo. Voltamos aqui para o norte. Viana do Castelo é uma cidade bem desenvolvida. É localizada no litoral norte de Portugal. Tem uma ligação por trem com o Porto e é cerca de 88 mil habitantes. Enquanto a Li já tava falando aqui, eu não sei se vocês perceberam, eu tava aqui fazendo a pesquisa, deixa eu olhar direitinho onde é. Gente, Viana do Castelo é aqui do lado de onde a gente do tá. lado. Exatamente. Nós, A gente já foi em Viana do Castelo. já fomos em Viana do Castelo, já viajamos algumas vezes pra lá. Cara, uma cidade, meu Deus, que cidade linda, Incrível. cara. Incrível, muito boa pra se viver, É um muito centro legal. histórico lindo, tem uma das principais atividades é a pesca da cidade. O custo de vida é baixo, boa infraestrutura, tem vários youtubers que moram lá.
E também tem uma das cidades mais baratas para se morar aqui em Portugal. É, uma cidade bastante elegante, assim, né? Então as oportunidades, elas existem lá, mas elas também não são tão altas. Você tá bem perto do porto, bem perto mesmo. Custo de 540 euros em média, um T1, tá bom? Só que o transporte não é barato, de novo, por aquele princípio que a gente disse, né? Você vai Perto se das transportar capitais, né? perto da capital, então você vai pagar um pouco mais, tá mais ou menos uns 45 euros de transporte, tá? A 10ª cidade é outra queridinha nossa. Que a Décima gente e já última, foi várias vezes. A gente tava na nossa lista pra morar Tá também nessa na nossa cidade. lista pra morar. Mas pra ser honesto, todas as vezes em que a gente visitou, nós não demos muita sorte, porque todas as vezes choveu. Vamos colocar algumas fotos aí pra vocês verem que a gente... Puxa vida, os perrengues- Vero! Pelo amor de Deus, parece um perrengues que chuveiro. passamos em Aveiro. Pra nós, a cidade de chuveiro, porque choveu todas as vezes que a gente viajou pra lá. Mas vamos lá, Ali, como é que é Aveiro? Aveiro é localizada na região centro de Portugal. É a capital do distrito de mesmo nome. Tem atraído vários moradores pelo custo baixo de vida e pelas vantagens que ela oferece. Como ela está no litoral e tem cerca de 78 mil habitantes, a infraestrutura é ótima. Ela atrai bastante estudantes e bastante famílias imigrantes, porque é uma das cidades mais baratas daqui de Portugal. E é uma região industrial, mesmo tendo litoral, assim. Então você É muito legal. você tem as duas coisas, cara. Você tem o comércio, você tem a indústria, você tem o turismo, tá tudo ali em volta de Aveiro. E é realmente uma cidade com um custo de vida mais baixo, assim, em torno de 680 euros um T1. E você tá perto do porto. E você tem todas essas vantagens de oportunidades. Então, assim, eu digo pra você, se a gente tivesse no planejamento, depois de ter feito escaneamento, Aveiro seria um dos... Ficaria entre as três, com certeza. Ficaria Aveiro entre as três. Tá bem próximo ali do coração, né? É isso, gente. 2024 tá começando, você tá no meio do seu planejamento. A gente espera realmente que essas dicas tenham ajudado você nessa programação, nesse desenho que você tá fazendo da sua vinda pra cá. E se a gente conseguiu atingir você, se conseguiu te ajudar, clica no botão de curtir, encaminhe, compartilhe esse vídeo para alguém que você saiba que está nesse mesmo ponto do processo, né, de escolha, pensando que cidade é melhor, que cidade é mais barata. A gente espera ter ajudado vocês com isso. Um feliz ano para vocês, que 2024 seja incrível. Obrigado por chegar até esse ponto. Um forte abraço e até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau. Estamos gravando aqui, testando o som. Tá Gravando. Beleza. Então vamos lá, em vídeo das cidades mais baratas pra morar em Portugal. Onde é mais barato, mano? Onde é mais barato? Onde é mais legal? Barato? Só barato. Barato grana, né? Tá bom. Então não é onde é mais legal. Beleza.